Após denúncia ao Ministério Público sobre a Prefeitura Municipal pagar o aluguel da casa do sargento do tiro de guerra local e uma ordem judicial proibir o pagamento, nossa reportagem conversou com o promotor de justiça, Dr. Raul Ribeiro Sora, que explicou sobre a ilegalidade do pagamento baseada na Constituição Federal. Acompanhe. Por recomendação do Ministério Público de Pinhal, que considera ilegal a Prefeitura pagar aluguel de casa ao sargento do tiro de guerra, a municipalidade deixou de pagar o aluguel há alguns meses e, por isso, o proprietário do imóvel entrou com a ação de despejo do inquilino, no caso, o sargento do TG. Há muitos anos, a Prefeitura e o Exército têm convênio estabelecendo o pagamento do aluguel de casa para o sargento. Tudo isso ocorreu por causa de uma denúncia de munícipe em 2016. Vamos conversar neste momento com o promotor da 2ª Vara, Dr. Raul Ribeiro Sora. Dr. Raul, por que o Ministério Público considera ilegal esse pagamento, já que existe um convênio estabelecendo esse pagamento? O convênio ou qualquer contrato não pode ser superior ou pode ir contra o que é previsto na Constituição e o previsto na lei. Então, a verdade é que o convênio e o contrato devem seguir aquilo que está na lei. Se o contrato ou o convênio viola ou vai frontalmente contra o que é previsto na lei, então esse contrato é irregular ou, dependendo da situação, ilegal. Então, nesse caso, o Ministério Público entende que o pagamento, nesse caso, ainda que exista um convênio, esse convênio não pode sobrepor a lei. E a lei e a Constituição vedam esse tipo de pagamento. No caso, isso teria de valer para cidades que têm TG em todo o país? É complicado que eu poder falar de cada cidade precisamente porque eu não sei quais são as peculiaridades de cada caso e de cada cidade. Mas no caso de Espírito Santo do Pinhal, que tem um procedimento instaurado aqui, é nítido que a situação da forma como está, ela é irregular e não pode permanecer. E se o sargento morasse na sede do TG e a prefeitura pagasse o aluguel, caso o imóvel fosse de terceiro? É uma outra situação que também teria que ser analisada. Não dá para a gente ficar analisando questões conjecturais. Não dá para a gente fazer uma avaliação daquilo que poderia ser ou que talvez possa ser. O Ministério Público e, eventualmente, dependendo de uma ação judicial, o juiz aprecia fatos e situações concretas. Então, é muito complicado e difícil a gente ponderar se, eventualmente, acontecesse uma situação diferente. E se a prefeitura voltasse a pagar esse aluguel, o que pode ocorrer? O prefeito recebeu uma recomendação para que ele não efetue esse pagamento. Inclusive, eu já tive até uma conversa com o prefeito e ele assumiu que não irá mais efetuar esse pagamento. Se a prefeitura eventualmente retomar esse pagamento, algumas providências podem ser tomadas pelo Ministério Público. A primeira é oficiar o Tribunal de Contas do Estado, porque o Tribunal de Contas, já na década de 70, já mandou uma recomendação a todos os municípios vedando esse tipo de pagamento, esse tipo de vantagem. Então, o Tribunal de Contas também é contra esse tipo de pagamento. Paralelamente a isso, o Ministério Público avaliaria a situação de entrar com uma ação civil pública pedindo o cancelamento desse pagamento de vantagem, inclusive a análise com relação à eventual improbidade administrativa. Só que o Tribunal de Contas aprovou contas anteriores da Prefeitura. E aí? O Tribunal de Contas, quando faz a aprovação das contas da Prefeitura, é feito de uma forma genérica e englobada. Via de regra, o Tribunal de Contas não faz a análise de item por item ou de contratos por contratos. Eventualmente, o Tribunal de Contas faz uma análise por amostragem. Pode ser que, eventualmente, nessas análises que tenham sido feitas, eu não tenho acesso a esse tipo de informação, pode ser que, eventualmente, essa informação não tenha sido observada. E qual seria uma alternativa para evitar o fechamento do TG em Pinhal? O importante, como eu disse na recomendação, o importante é que não haja pagamento, não haja emprego de verba pública no pagamento dessas vantagens. Eventuais outras alternativas, desde que não haja emprego de dinheiro público, podem ser analisadas e estudadas, isso não tem problema nenhum. No caso, por exemplo, a criação de uma associação de amigos do TG, o grupo de amigos do TG? Sem problema. Repetindo, desde que não haja o emprego de verba pública nessa situação. É bom frisar também que o Ministério Público não é a favor do fechamento, né?
De forma nenhuma. O Ministério Público não deseja o fechamento do tiro de guerra e nem de nenhuma outra entidade ou instituição nessa cidade. O importante é que a verba pública, o valor gasto, o valor que é de todos nós, deve ser empregado de uma forma correta e dentro do que prevê a lei. E ainda mais diante da crise que nós vivemos, o uso racional do dinheiro público deve ser otimizado. Dentre os princípios constitucionais está o princípio da eficiência, o princípio da impessoalidade. Então, não há como, dentro desses princípios, concordar com esse tipo de pagamento, principalmente diante da crise que nós estamos vivendo hoje. Procurado, o comandante do Tiro de Guerra de Pinhal, sargento Eduardo, disse não poder gravar entrevista, mas adiantou que essa situação está a cargo da Prefeitura e do Exército. Também procuramos TGs das cidades de São João da Boa Vista, Mogi Guaçu e Vargem Grande do Sul. Em todas elas, o pagamento do aluguel da casa do sargento prossegue normalmente. E em todas essas cidades também não houve denúncia de um munícipe, como ocorreu aqui em Espírito Santo do Pinhal. E agora